Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje, no quarto domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos apresenta Jesus como profeta que é predito e anunciado no Antigo Testamento por Moisés, que proclama ao povo judeu que virá um profeta como eu, a ele deverás escutar. Nós percebemos no Antigo Testamento aquela voz também de Deus, quando Jesus, no início da sua vida pública, ele é batizado no Rio Jordão por São João Batista, e vem a voz de Deus, como que a confirmar o anúncio de Moisés sobre o profeta que viria, a dizer: "Esse é o meu filho bem amado, em quem eu coloco a minha bênção, escutai-o." Meu irmão e minha irmã, a vida cristã deve ser uma vida de escuta do profeta, de escuta da palavra de Deus, de escuta da voz do Senhor, que é o nosso bom pastor. A palavra obediência, ela vem exatamente disso, de saber ouvir, ob audire, saber escutar. No início da sua regra, da regra de São Bento, o monge coloca assim para os seus discípulos: "Escuta, filho de Deus." Todo o cristianismo, então, ele se inicia a partir da escuta da voz do Senhor Jesus, que nos chama entre as vozes do mundo para que nós o sigamos, porque ele quer nos conduzir entre prados e campinas verdejantes para o repouso, para a vida em comunhão com Deus. É para isso que Jesus vem. Ele é a palavra definitiva do Pai. Ele é o revelador do amor de Deus para a humanidade. E nesse sentido, meu irmão e minha irmã, nós entendemos a segunda leitura desse domingo, que nos fala sobre a virgindade cristã. Em primeiro lugar, o primeiro que é virgem é o profeta Jesus. É o Senhor, nosso Salvador. A sua mensagem é toda pura, assim como ele é todo puro. Deus se fez semelhante a nós. Em tudo se fez ser humano, exceto no pecado. Ele, que é rico, esvaziou-se da sua riqueza para se fazer pobre, ser humano como nós, para nos enriquecer. E Jesus não se deixou, não deixou de ser, ao se fazer ser humano, não deixou de ser Deus e não deixou de ser virgem, todo puro, todo imaculado, aquele que nasce da Virgem Maria, da Imaculada. Ele vai nos mostrar o valor da virgindade consagrada, do celibato, daquelas pessoas que não se casam por amor ao reino dos céus. Essa é uma condição, meu irmão e minha irmã,
que está sendo perdida, porque nós não estamos mais ouvindo a voz do profeta, estamos ouvindo as vozes do mundo, que cada vez mais buscam sensualizar nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens, às vezes para uma sexualidade precoce e fora do plano de amor de Deus. A sexualidade não é um aspecto negativo da vida humana, pelo contrário, a sexualidade é Deus e o ser humano unidos, gerando a vida, né? Fazendo com que o reino dos céus seja estabelecido aqui na terra pelos filhos de Deus. Mas nós, quando ouvimos as vozes do mundo, às vezes nos deixamos sujar, né? Pela luxúria, pelo pecado e pela morte. E aquelas pessoas que se consagram no celibato, na virgindade a Deus, são um valor a ser redescoberto, junto com o matrimônio. Tanto o matrimônio quanto o celibato estão sendo como que esvaziados pelas vozes do mundo, porque estamos deixando de ouvir a voz do Senhor Jesus, do profeta virgem, que quer nos chamar a reconhecermos o valor, né, da vida totalmente entregue a Deus. Em francês, a palavra solteiro é celibatário, né? E hoje essa qualidade, essa virtude, muitas vezes é esquecida pelos jovens. Se torna uma vergonha o jovem, menino, o rapaz, a moça que são virgens. Mas Deus quer nos mostrar nas vidas consagradas, nos padres que sabem viver o seu celibato, o seu dom de entrega a Deus por amor ao reino dos céus, que ao mesmo tempo que existe a realidade do matrimônio entre um homem e a mulher, que se entregam um ao outro e geram a vida, existe também uma realidade que vai além, que é a realidade da vida eterna. E para as pessoas que são chamadas, esse é o seu caminho de salvação. Quando o homem e a mulher se unem no amor, eles estão perto de Deus, porque Deus é amor. É um sacramento de serviço o matrimônio. E ao mesmo tempo que os padres, no sacramento da ordem, se entregam a Deus, no serviço ao Senhor e aos irmãos e irmãs, sendo um sinal para a sociedade. Os padres que se entregam ao celibato por amor ao reino dos céus, o fazem para se configurar ao Senhor Jesus, que também não se casou, foi todo dedicado à missão de anunciar o Pai. É também uma disponibilidade para estarmos prontos para onde Deus nos chamar. E também o celibato, os padres e dos religiosos e das religiosas, é um sinal da vida eterna, das coisas definitivas que nos esperam no céu. O céu, em última instância, deve ser o objetivo da vida cristã. Não somos cidadãos aqui da terra, somos cidadãos do céu. Devemos buscar as coisas do alto. O Senhor Jesus, então, no Evangelho, ele se apresenta na sinagoga como o profeta que fala, não como os doutores da lei, como os fariseus. Ele fala com autoridade. Ele vai ao coração da fé judaica, na sinagoga, no dia de sábado, no dia do Senhor, para anunciar a palavra. E o seu anúncio é acompanhado de sinais, de milagres, né? Ao comando de Jesus, os espíritos malignos se calam. E os espíritos malignos sabem quem é Jesus. Tu és o Filho de Deus. Eles se debatem, sacodem, mas não podem resistir à autoridade do Senhor, do profeta, que fala as palavras de Deus, porque ele é o próprio Deus, na unidade do Espírito Santo, um com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes o demônio, que é uma realidade de fé, né, ele se manifesta em nossas vidas, na nossa vontade rebelde, na nossa sexualidade desenfreada, nos nossos maus hábitos, na nossa falta de caridade, na nossa falta de amor ao próximo, no nosso apego aos bens materiais. Nesse sentido, o Senhor Jesus talvez não faça em nós
um exorcismo, né, para expulsar o demônio de nós, mas ele vai expulsar também das nossas vidas aqueles demônios, entre aspas, que nos afastam de Deus, porque Jesus tem essa autoridade, ele tem esse poder de fazer com que nós sejamos limpos, sejamos puros, nos restaurando, né, a nossa santidade, o nosso estado de graça. Que nós então, nesse quarto domingo do tempo comum, ouçamos a voz do profeta, ouçamos a voz do Senhor Jesus, que quer nos conduzir na pureza, na santidade, ao caminho da vida eterna, ao caminho da salvação. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.